Eu sou a Vanessa, sou artista orientadora da Fundac, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, onde eu ministro as aulas de técnicas de redação. E essa é uma série de vídeos chamada Conversando sobre Escrita. O tema de hoje é tempestade de ideias, ou brainstorm, também como é conhecido. Bom, o que seria essa tempestade de ideias, né? E pensando na escrita, porque tempestade de ideias ou brainstorm não existe só no processo da escrita, né? Existem outros processos em outras áreas profissionais, né? Muitas áreas profissionais se utilizam da tempestade de ideias para criar novos projetos, né? Para iniciar projetos. Então, o que seria essa tempestade de ideias? Aquelas ideias espontâneas, aquelas primeiras ideias que surgem quando você começa a falar sobre alguma coisa. Então, vamos dizer que você vai falar sobre café. Quando eu falo café, qual que são as primeiras ideias que vêm na sua mente? É isso. Essas primeiras ideias que vêm, você anota no papel. Não que necessariamente você vá utilizar essas ideias, mas é as primeiras ideias que brotam ali sobre o assunto e que delas vão surgir outras e que delas, inclusive, você pode fazer um mapa mental para elaborar ações dentro daquelas primeiras ideias que você teve. E algumas coisas facilitam para você ter essa tempestade de ideias, para você acessar novas ideias, né? Uma das coisas que eu falo que ajuda, né, que eu incentivo as pessoas que gostam de escrever fazer, é sentar, né, e escrever aquilo que vem à mente, as primeiras coisas, as primeiras ideias, sem pensar muito, sem ficar buscando na mente muito, né? Então, é aquele tema, quais que são as primeiras ideias? Escreve, né? Sem, como eu disse, forçar muito, porque tem que ser espontâneo. E a partir dali, vão se criando outras ideias, outros conceitos, e por aí vai. Outra coisa, deixar um caderno do lado da sua cama. Porque às vezes você perde o sono no meio da madrugada e dá uma vontade de escrever, ou vem uma nova ideia. Às vezes você tem um sonho, ao invés de ir procurar no Google, escreva sobre aquele sonho, né? Escreva o que aquele sonho te proporcionou, que ideia, né, te fez acessar, que sentimento te fez acessar esse sonho. Também tenha um caderno dentro da sua bolsa, né, da sua mochila, para quando você estiver fora da sua casa e se deparar, por exemplo, se deparar não, ter uma nova ideia, tem onde anotar, né? Então, às vezes você está ali fazendo um supermercado, está andando na rua ali, de repente, pá, uma ideia. Pega o caderninho e anota, né? Essas dicas eu tô dando mais para quem trabalha com escrita, né? Para quem é escritor. Mas trazendo para um contexto, eu sempre vou trazer também para esse contexto da redação, essa tempestade de ideias, por exemplo, lá, quando você começa quando você abre o seu caderno ali de redação e você se depara com o tema, a mesma coisa. Viu o tema da redação? Faça tópicos das primeiras ideias que vêm à mente. Né? Se você não vai fazer a redação primeiro, pelo menos você já deixou ali uma tempestade de ideias, um fluxo de ideias, para quando você voltar para a redação. Isso também funciona nesse momento. Né? E para você que é escritor, são os vários momentos que você pode ter essa chuva de ideias, essa tempestade de ideias, né? E utilizar no seu projeto, no seu livro, no seu trabalho acadêmico, enfim. Outra coisa que também ajuda muito é ter uma trilha sonora. Tem pessoas que gostam de escrever ouvindo música, tem pessoas que não gostam. Por exemplo, para mim funciona música instrumental, porque se eu coloco música que tem letra, quando eu vejo eu me desfoquei e estou cantando a música. Obviamente que já tive momentos de ter música com a letra e aquela letra me trazer uma ideia, me trazer algo que eu consiga colocar no papel, inclusive utilizar naquilo que eu estava querendo no momento. Mas quase sempre eu ouço música instrumental porque isso me relaxa e eu consigo acessar a novas ideias, ficar com a mente mais tranquila.
mas fica uma sugestão de criar uma playlist, se você gosta de escrever ouvindo música, que te deixe relaxado, que te proporcione que você fique com a mente mais leve. Outra coisa, ler ou assistir um filme que tenha a ver com a temática daquilo que você se propôs a escrever, daquilo que você quer escrever. Ah, mas isso não é uma distração? É distração quando você para ver algo que não é referente àquilo que você está escrevendo, né? Obviamente que a gente precisa ter os nossos momentos de descanso, mas se você se propôs a escrever naquele momento e aí não está rolando o fluxo de ideias, essas ideias espontâneas não estão vindo, vai ler um livro ou assistir um filme que tem a ver com o que você quer escrever, com o que você quer expressar. Porque a partir de acessar outras ideias parecidas com a sua, você pode ter novas ideias. Essas ideias espontâneas podem surgir desses momentos. Então, essa é uma dica interessante para aguçar, para atiçar, na verdade, a nossa mente a buscar novas ideias, né? Outra coisa, sair, né? Sair para caminhar, sair para observar. A gente costuma dizer que o escritor ele nunca sai por sair, né? Ele sai para observar. Então, se você está ali naquele momento que não está surgindo também as ideias, né? Ou daquilo que a gente já falou, de estar com aquele bloqueio, sair para observar é uma boa alternativa, né? Que aí você sai, você observa o seu meio, ao redor, vê pessoas, aquelas pessoas você pode tirar histórias, né? Do tempo X você pode ter outras ideias e criar um novo tempo em cima daquele tempo. Então, sair para observar é uma boa tática para ter essa tempestade de ideias, para ter novas ideias, né? Alguns escritores gostam de se relacionar, por exemplo, com o personagem, né? Com o personagem que está sendo criado ali, né? Relacionar, eu digo, criar, fazer que aquele personagem seja um pouco mais real, né? Então, tem escritores que escreve carta para o personagem, né? Faz uma entrevista com o personagem, porque isso vai fazendo com que esse escritor, essa pessoa que se propôs a escrever uma história, consiga ir criando outras novas histórias a partir daquele personagem. A partir daquela carta, a partir daquela entrevista, ele consegue pensar em outras coisas, se não só para aquele personagem, para novos personagens ou para a história. Né? Então, esse é um bom caminho também para se pensar, né? Fazer o personagem, fazer que a história fique um pouco mais real, né? Obviamente, se ela for uma história fictícia, né? Se ela for uma história fantástica, por exemplo, é uma boa alternativa também. E por fim, eu falaria que uma das coisas que mais me ajuda, por exemplo, é pedir para alguém ler o que eu estou escrevendo. Né? Independentemente se eu terminei ou não. Às vezes eu estou ali no processo da minha escrita e eu realmente não consigo ter novas ideias ou eu estou travada, tá? Eu peço para alguém da minha confiança ler o meu texto. Essa pessoa ela sempre vai sugerir algo, ela sempre vai perguntar algo. Né? Então, às vezes você está escrevendo ali uma história. Vamos dar um exemplo, tem dois personagens, aí você criou uma história lá, X, que tá tendo um acontecimento, aí você travou. O que essa pessoa que leu vai te fazer perguntas? Ué, mas o que vai acontecer com fulano? Por que você não fez isso? Eu achava que era isso. E aí isso vai fazendo você ter novas ideias. Então, pedir para o outro ler, a outra pessoa que seja da sua confiança, é muito legal, né? Porque ela vai trazer novas ideias para você. Porque ela é um leitor, né? Essa pessoa é um leitor que não está envolvido na história como você está. Então, a partir do momento que ela lê, ela vai questionar sobre algumas coisas dentro da história, né? O porquê disso, porquê daquilo, porquê que não tem isso, porquê que não tem aquilo. E aí é a hora que também você vai conseguir ter novas ideias, né? Acessar novas ideias. Isso, então, para mim, é uma das coisas mais importantes no meu processo de escrita. Então, a tempestade de ideias ou brainstorm dentro da escrita é isso, é acessar novas ideias, é ter ideias espontâneas e que dessas ideias, essas ideias primeiras que surgem,
se transformarem em algo mais concreto, né? Se transformarem em outras novas ideias. Então, por isso que chama tempestade de ideias, né? Tempestade é algo abundante, algo cheio, né? Quando a gente pensa em tempestade, é algo que vem com força. Então é isso, é aquelas ideias que vêm com força, que vêm de forma espontânea, que vêm às vezes até sem a gente esperar. Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês para a próxima aula. Beijão, até mais.